Olá a todos, pessoal. Nesse episódio de hoje do Lier's Tech, não deixa de ser também um episódio de dica do canal, né? Eu estou trazendo novamente para vocês aqui a RX 550 da AMD, essa plaquinha de vídeo, para a gente poder conversar um pouquinho mais sobre ela, né? E eu estou trazendo ela também como uma dica de uma plaquinha que ainda hoje, em pleno 2024, tem uma ótima relação custo-benefício para você que pretende ali dar uma sobrevida para aquele seu equipamento mais antiguinho, né? Essa que está aparecendo aí na thumb do vídeo e aí também agora na tela é uma da Mancer, é um modelo da Mancer, muito parecido com a que eu tive. Eu tive uma da Safire, tem vídeo, tem unboxing dela aí no canal, tem muito vídeo sobre ela, fiz muita captura com ela, editei muito vídeo com ela e sempre me atendeu muito bem. Então, tem vídeo dela aí no canal, vocês assistam aí para ver meu modelinho da Safire, tá? Essa daqui da Mancer foi a que um cliente amigo meu acabou adquirindo para dar sobrevida no computador dele. Eu falo disso em 2 vídeos que eu publiquei sobre dar sobrevida para hardwares mais antigos, tá, galera? Inclusive, no canal um canal que eu gosto muito lá do Feta Tutoriais, eu dei uma dica para ele, que ele tem um computadorzinho ali de 2008, mais antiguinho, um Intel, né? Acho que o dele é um Core 2 Duo, um computadorzinho até bonzinho, tá? Apesar de ser muito antigo, tá? Com 8 GB de RAM e tal, e eu dei uma sugestão para ele, se ele tiver uma condiçãozinha em organizar para pegar uma plaquinha dessa aqui, que essas placas, elas novas, se acha ainda num preço muito acessível, e você tem a vantagem dessas placas aqui, de que elas são low profile. São placas com baixo consumo de energia, que trazem aí 2 GB e 4 GB de RAM, já no padrão GDDR5 128 bits, que consegue entregar um pouco mais de performance com certeza, até para rodar alguns joguinhos não tão atualizados, né? Mas dá para rodar bastante coisa. E para você que quer dar uma sobrevida para aquele equipamento que já está meio antigo, é uma excelente pedida, porque ela vai funcionar bem com praticamente não vou dizer todos, né, mas a maioria dos computadores um pouco mais antigos, ela vai casar muito bem, né, porque os processadores sendo bons, ela vai casar muito bem, e essas máquinas tendo PCI Express, né, slot PCI Express, ela vai servir perfeitamente, ela vai trabalhar com frequência muito boa. Eu vou até rebater um comentário aqui que fizeram. Em um comentário que eu fiz num canal, eu vou tentar botar a resposta que deram ao meu comentário aqui, mas eu vou só corrigir a pessoa. Eu falei rebater, mas não, eu vou corrigir a pessoa, porque ela colocou uma informação lá completamente errada a respeito dessa placa. Que eu falo que essa placa aqui tem uma excelente relação custo-benefício ainda hoje em 2024, porque é uma placa que está atualizada em questão de drivers. Então, seja no Windows 11, seja no Windows 10, seja em qualquer um desses Windows aí, né? Não vou nem falar de Linux, porque Linux tem os drivers Shorg, é outra pegada, tem um outro projeto, tem uma galera muito focada aí para fazer as coisas funcionarem. Mas eu estou falando só em Windows mesmo, né? Então, você tem drivers atualizados, então é uma placa que ela vai funcionar muito bem ainda hoje para dar mais performance para aquele equipamento, principalmente aquele mais antigo, tem um processador um pouquinho mais fraquinho, né? Então você que tem um chipset gráfico integrado muito ruim, como foi o caso do computador desse cliente amigo meu, né? Então, para vocês verem, é uma placa ainda muito boa. Porque se você for pegar uma placa da idade dessa placa aqui, essa placa aqui vocês vão ver que o lançamento dela é de 2017. Se vocês forem pegar uma placa mais da idade dessa placa aqui, né, uma placa mais de entrada, assim, mais barata, ou for pegar uma placa mais antiga, da NVIDIA, por exemplo, você vai achar umas placas mais antigas ou mais fracas, né, com 1 GB de RAM, alguma coisa assim, nesse padrão já 128 bits, né, GDDR5, porque eu entendo, assim, que abaixo disso, placas DDR3, né, 64 bits, eu acho que já está muito defasado. Por mais que você tenha performance, sim,
uma NVIDIA GT 210 de 1 GB DDR3, ela vai conseguir dar, claro, um pouco uma melhora de performance para um uso simples do Windows, né? Do Windows 10, por exemplo, num computador mais antiguinho. Claro que vai, porque o chipset gráfico já é ruim, já é muito limitado. Então, você tendo uma plaquinha dedicada ali que tem um processamento próprio, obviamente que você tem perceptível uma certa melhoria de performance, mas longe de ser o ideal. Então, vamos manter aqui nas placas já no padrão 128 bits, né? Eu estava dando uma pesquisada, pessoal, e na faixa de preço que você acha essa plaquinha aqui, se você for ver alguma outra similar, nova, né, você vai achar placas mais antigas, por exemplo, da NVIDIA. Você vai achar plaquinhas mais antigas, o que pode acabar não sendo uma boa relação custo-benefício, porque essa aqui você tem versão com 2 GB e 4 GB. E a versão de 4 GB dela, que é a mais comum de se achar por aí, ela está num preço muito convidativo. E você tem a garantia, e eu posso falar porque eu tive uma até bem recentemente, e sim, você recebe atualizações de drivers do Adrenaline, então você tem uma garantia que vai receber, pelo menos por mais um tempo, atualização de drivers para ela. Então você vai ter uma placa, que apesar de não ser uma placa recente, é uma placa mais antiga já, de 2017, né? Mas que você ainda tem um suporte. Então você vai ter uma placa aí que ainda vai te garantir aí uma boa performance, dentro das limitações, claro, ao qual essa placa se propõe, né? Também não adianta você querer montar aquela puta máquina gamer e enfiar uma placa dessa aqui, porque placa de vídeo é caríssimo, e você vai enfiar uma placa dessa aqui e vai achar que vai ter um computador da NASA que vai rodar tudo em Full HD, 4K e por aí vai. Longe disso, essas placas têm limitações. A RX 580 de 8 GB já tem as suas limitações, que sai essa daqui que é só 4 GB, né? Normalmente, ou 2 GB. Se for 2 GB ainda você tem uma limitação ainda maior de VRAM. Mas eu vou dizer para vocês que pela a configuração dessa placa, pelo que ela traz, pela forma como ela é desenvolvida, pelo chipset dela ser um chipsetzinho bom, né? Você, mesmo na versão de 2 GB, se você quer só dar uma performance melhor para aquele seu equipamento mais usadinho, mais antiguinho, você já tem uma performance considerável, né? Uma percepção de performance considerável. A de 4 GB eu considero como sendo a mais indicada, porque é mais fácil de você achar e o preço é acessível ainda hoje, em pleno 2024. E aí, pessoal, eu quero fazer aqui uma correção aqui, que um dos fóruns logo que eu peguei a placa, eu estava comentando lá, pedindo orientação com a melhor maneira de configurar o Adrenaline para essa placa funcionar muito bem certinho, né? Curiosamente, hoje, no momento que eu estou gravando esse vídeo, não é o momento que esse vídeo está saindo, é no momento que eu estou gravando esse vídeo, alguém foi lá e me respondeu e falou que essa placa, deve estar aparecendo um comentário para vocês aí na tela. Alguém falou que essa placa, ela tem só 1 GB e que não consegue processar, não sei o que lá o que, umas coisas assim, sabe? Sem pé nem cabeça. Eu vou mostrar para vocês aqui agora as especificações técnicas dessa placa aqui, para vocês poderem ver que ela realmente ainda hoje ela se mostra um bom custo-benefício para quem quer dar aí uma melhoradinha na performance do seu equipamento, tá? Vou pegar aqui as informações aqui ó. A que o meu cliente amigo meu comprou foi essa da Mancer, foi pela Pichau, mas não foi aqui pelo site da Pichau, foi pelo Mercado Livre, tá? Ele ele tem Meli, essas coisas, e conseguiu lá o frete lá, né, para a região dele. Estou aguardando chegar para ir lá e vai ter vídeo para vocês sobre isso, para mostrar o antes e o depois do equipamento, tá? Mas eu vou aqui no Adrenaline aqui, no fórum Adrenaline, e vamos mostrar aqui para vocês aqui as informações técnicas dessa placa. O chipset dela, né? O chipset dela é um Polaris 12 Lexa, tá? Ela tem um clock de GPU de 1100 MHz. Tecnologia da VRAM dela é GDDR5. O processo de fabricação dela é 14 nanômetros FinFET, né?
A quantidade de RAM que ela tem, a máxima é 4 e a mínima é 2 GB. Tá? O TDP dela é 65 watts, compatível já com o DirectX 12, que é o atual. Tá, galera? Então ela é compatível aí com o DirectX atual, né? Ela não tem 1 GB de RAM, como a pessoa falou e como vocês devem ter visto aí no comentário que apareceu aí na tela. Isso não procede, tá bom? Como é que pode uma placa de vídeo que vem com 4 GB de RAM, né? De VRAM, ela processar só 1 GB de VRAM? Isso não tem cabimento, isso. Isso não existe, é propaganda enganosa. O fabricante não vai fazer um negócio desse, né? A Safiri não vai fazer um negócio desse. A minha era uma Safiri original, né? Com caixinha e tudo. Então, não é uma placa que eles não iam fazer, é uma presepada dessa. Então aqui, pessoal, apesar da tela estar meio cortada aí, a tela tá meio cortada aí, galera, por causa da posição aqui do capturador do Camtasia, tá? Mas eu vou ler para vocês aqui, ó, o clock de CPU eu falei, o chip já falei, clock do GPU Turbo, ela vai na máxima 1183 MHz, padrão 128 bits, clock das memórias 1750 MHz, largura de banda 112 GB por segundo, né? O Shading Units 512, TMUs 32, RQPs 16, Pixel Rate 20.83 Gpixels, né? Texture Rate, né? 52.1 GTexels, né? GTexels, né? Eu não sei como é que pronunciaria isso aqui. Eu acho que é Gtexel por segundo, né? Aqui é Gpixel por segundo, aqui no Pixel Rate. E aqui no... Ah, tá. É Gtexels, né? De texture. Gtexels por segundo, né? Performance de pontos flutuantes FP16 1,211 TFLOPS, né? O design dela, ela fala que é dual slot, mas engraçado, pessoal, que a minha era igual essa aqui, ó, que tá na foto. Ela não é dual slot não, tá? Se vocês verem ela aqui, ó. Ah, não, ela é dual slot sim. Ela é dual slot sim. Perdão, galera, desculpa. Ela é dual slot sim, tá? Ela tem essas conexões aqui igual a X580. Ela é dual slot sim, a minha Safiri. Não, eu não... Tem até uma foto dela aqui, quer ver? Aqui, ó. Essa aqui, ó. A minha era exatamente essa aqui, ó. Ela é dual slot sim, tá? Vamos descendo aqui. Suporte a combinação de placas, até 4 placas, ou seja, você pode utilizar 4 placas dessa trabalhando em conjunto, né, em paralelo. Pinos de alimentação não requer. Já a própria PCI Express é que alimenta ela, não precisa de mais nada além disso. Então, uma fonte mais simples, você consegue alimentar essa placa sem problema nenhum, né? O comprimento, uma fonte de 350 watts real que eu usei, tá? Uma fonte real de 350 watts real segura essa placa numa boa, tá? SSD, HD, cooler, segura numa boa, tá? Essa placa ela tem baixo consumo de energia, tá? Aqui estão os comprimentos da placa aqui que o Adrenaline colocou, né? Fonte recomendada 300 watts, ó. Eu falei 350, que é o ideal. Digamos assim, eu consideraria como um mínimo, né? Mas eu acho que até uma fonte de 250 watts, dependendo da situação, você consegue empurrar uma plaquinha dessa, né? As conexões que ela tem é um HDMI, né? Um DisplayPort e um DVI. Igual a minha RX 580 de 8 GB, tá? Compatível com DirectX 12, OpenGL 2.2, OpenGL 4.5 e Pixel Shared 5.1, tá? Então vocês podem ver aí, pessoal, que é uma plaquinha muito boa, né? E a média de preço que você encontra ela no mercado, essa aqui é 399, né? O cliente amigo meu pegou na promoção com desconto lá que tinha uns pontos lá do Meli, ele pegou com frete por 350, 349. Tá?
Para ele foi muito bom o preço estava muito bom. Aqui, pessoal, se a gente olhar aqui no Google Shopping aqui, ó, né, eu vim aqui no Google Shopping, não fui muito longe não. Tá cortado aqui, pessoal, mas tem ela aqui na Pichal da Mancer por 399. Tem ela aqui do Mercado Livre por 399. Tem ela aqui, ó, com fã duplo. É só estética isso aqui, tá, galera? Não precisa de alimentação auxiliar, tá? Mesmo tendo fã duplo, essas duas ventoinhas funcionam normalmente, tá? Ela só fica esteticamente um pouco mais bonitinha no seu gabinete. Aí fica até o critério, ele é um pouquinho mais caro. Mas aqui é R$100 a mais. Você vai na Pichal, você vai pagar R$100 a mais numa RX 550 de 4 GB só porque ela tem fã duplo, né? Até a marca que tá falando aqui, ela é da Fox. Essa aqui é da Mancer. Então, eu acho, para um PCzinho de escritório, para um PC que vai utilizar tarefa comum, internet, Office, essas coisas, para usar o Windows 10 ali bacaninha, configuradinho, eu acho que uma dessa aqui, ó, ou da Safiri, ou da Mancer, ou da Asus, né? Essa aqui, ela é muito boa. Aqui, ó, as Rock, ó, ela é muito boa, porque ela é pequenininha, ela vai ficar compacta ali no gabinete. Você não precisa de um gabinete muito espalhafatoso para poder utilizar uma placa dessa, né? Igual uma dessa aqui, por exemplo, já do Alfan, você vai precisar de um gabinete que tem um espaço um pouquinho melhor. Porque querendo ou não, apesar dessa placa ter uma PCB pequenininha em relação, menor, né? Não pequenininha, menor em relação a PCB de um RX 580, por exemplo, né? Essa fan grande aqui vai ocupar espaço, tá? Querendo ou não, vai. Então, se o seu gabinete não tiver muito espaço, não inventa de pegar uma placa dessa aqui. Por quê? Essas placas aqui, obrigatoriamente, elas já vão, deixa eu pegar uma imagem dela aqui, ó, elas já vão consumir 2 slots do seu computador. Então, o seu gabinete ele tem que ter pelo menos uns 3 slots ali atrás, né? Não pode ser muito pequenininho, porque 2 slots já vai ser ocupados só pela placa. Claro, a placa vai ficar encaixada no PCI Express, mas a fan dela aqui, ó, essa parte da fan aqui vai ocupar o segundo slot, né? Vai ficar embaixo, vai ficar nessa posição aqui, ó, a placa encaixada lá, ó, e aqui embaixo é só a fan dela aqui embaixo, né? Então, se você tiver uma fan dupla, esse tamanho aqui vai ser maior, né? Então você tem que pensar em relação a isso, né? Só sair comprando, senão você vai ter que comprar um gabinete, aí sai um pouco mais caro o upgrade que você está fazendo. Que apesar que o gabinete hoje não está tão caro assim, um gabinetezinho legal, mas ainda assim, aí você tem que ver alguém para montar, e é mais trabalhoso, é mais custoso. Então você pensa e analisa. Essa aqui já dá aqui, ó, da Safiri aqui, ó. Tá R$500, ó. Então, no Magazine Luiza, ó. Então essa aqui da Safiri, ela já né? Ó, essa aqui, ó, da Kabum, ela já ainda da Power Color, ela ainda é mais low profile ainda. E ela é ideal para aqueles gabinetes de escritório mesmo, tipo aqueles Dell Optiplex, tipo, provavelmente é o padrão de computador, de gabinete que deve ser o compact lá do Feta Tutoriais, né? Então não tem tanto espaço assim, né? Então essa aqui, por exemplo, ela já seria um perfil ainda mais indicado. É claro que vai depender do uso e da onde essa máquina vai ficar, porque essas placas, pessoal, a AMD, elas costumam ser um pouquinho cabeça quente, tá? Então elas esquentam um pouquinho. Então quanto melhor a refrigeração para essas placas AMD, melhor vai ser a performance dela, tá? E a durabilidade também. Então eu acho que essa placa aqui, ela tem uma fan muito pequenininha e a fan dela não é centralizada, a fan dela é aqui na ponta. Então, a menos que você não vá colocar num Dell Optiplex da vida, ou num HP Pavilion, ou numa coisa desse nível, né? Eu recomendo para você ou uma Mancer ou uma Safiri dessa aqui, ou se você quer ter um pouco mais de estética, né? Você pode pensar aí numa dessa Fox da vida aqui, ó, que vem com fã duplo. Né? Obviamente que você vai ter um pouco mais de ventilação aqui, porque estamos falando de 2 ventoinhas grandes, né? Aqui você só tem uma. Mas, galera, funciona perfeitamente, tá? É só questão estética mesmo. Aí vai depender do tamanho do seu gabinete, tá bom? E você tem que lembrar o seguinte, por exemplo, se você usa um gabinete pequeno, como essas placas elas acabam ocupando 2 slots do
da parte traseira do gabinete, se você, por exemplo, você usa uma máquina igual o Athlon X3455 lá daquele cliente amigo meu que eu citei no outro vídeo. Ele tem slot PCI, né? Se você tiver uma placa-mãe muito pequenininha e você utilizar, por exemplo, uma placa de rede PCI, Wi-Fi, você tem que ter ciência de que se o gabinete for muito pequenininho e se o slot PCI, que fica fácil de você encaixar a placa PCI de rede, está muito próximo do PCI Express, pode ser que você tenha problema, né? Que você não consiga utilizar, dependendo do gabinete, as duas placas. Então tem que pensar nisso. Mas fora isso, galera, ó, é uma plaquinha que tem um excelente custo-benefício, ela até bem mais cara aqui, né? Aqui você já pegaria uma placa de 8 GB, o que já é outra pegada, já é outro padrão, né? Já é outro nível, já vai exigir alimentação, uma fonte mais parruda, enfim. Estamos falando aqui de uma placa de vídeo, ainda hoje, em pleno 2024, que tem se mostrado uma boa relação custo-benefício para você poder dar aquele upgrade naquele seu equipamento mais simplesinho, tá? E só reforçando aqui, vai aparecer de novo aí o comentário que fizeram, a resposta que deram num comentário que eu fiz num vídeo lá, logo quando eu peguei a minha RX 550, né? Essa informação aí tá errada, tá? Essa placa não tem, ela tem versão com 2 GB e 4 GB, tá? Ainda assim ela funciona muito bem, tá bom? Se você não utilizar, por exemplo, se for utilizar uma resolução abaixo de Full HD, uma resolução HD, por exemplo, para uso de escritório, você não vai utilizar um monitor ultra-wide, aquela coisa nada, é um monitor convencional ligado ali no DVI, né? Porque essas placas, e tem um detalhe, galera, essa placa de vídeo aqui que eu estou indicando, né? Você tem que levar em conta o seguinte, é uma coisa que eu não falei no outro vídeo e vou falar aqui agora porque eu acho que ficou faltando falar sobre isso. Deixa eu pegar uma imagem dela aqui da parte de trás. Essas placas, pessoal, elas não possuem mais conexão VGA. Então fique muito ligado com relação a isso, tá? Isso aqui pode ser facilmente resolvido. Muitas vezes, se você tiver um bom monitor VGA que você não pretende trocar, você pode facilmente resolver isso aqui gastando R$30 num adaptadorzinho de VGA para HDMI e você utiliza a conexão HDMI da placa de vídeo, tá? Se você não optar e acabar encontrando mais barato ainda, que vai custar mais barato que o adaptador que eu acabei de citar, é o adaptador de VGA para DVI, tá? Que você pode estar utilizando aí também. Vai funcionar do mesmo jeito. Você tem que ter atenção com relação a isso, tá, galera? Porque se não, do contrário, se o seu monitor não tiver conexão DVI, não tiver conexão HDMI, não estou nem considerando DisplayPort, porque DisplayPort é só monitores mais modernos, mais parrudos que vão ter. Agora, eu estou falando de um computador comum, já mais antiguinho. Se o seu monitor não tiver nenhuma dessas duas conexões, você vai ter que utilizar um adaptador, tá? Galera, eu vou inclusive até levar um adaptador que eu tenho aqui lá para casa desse cliente amigo meu quando a placa de vídeo dele chegar, porque eu estou desconfiado que o monitor dele não tem conexão HDMI. Vou até mandar uma mensagem para ele agora e vou perguntar isso. Eu estou desconfiado que o monitor dele não tem conexão HDMI, muito menos DVI. Eu acho que não tem nenhum dos dois. Então vou verificar, porque lá eu vou ter que usar um adaptador. Vai ter vídeo sobre isso, tá, galera? Vocês vão ver o antes e o depois para ver como é que de fato uma plaquinha de vídeo dessa, um SSD, né, numa maquininha mais antiga que tem um processadorzinho legal, ela dá uma sobrevida significativa para a máquina. Tá? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Curta, comenta, compartilha. Valeu, falou e fui.